Desde que se tornou rainha em 6 de fevereiro de 1952, a rainha Elizabeth II teve inúmeros encontros com celebridades de todos os setores e de várias partes do mundo. Na maioria das vezes, a rainha pareceu não apenas educada, mas também amigável e acolhedora. No entanto, houve momentos em que o comportamento ou as palavras da rainha sugeriram que ela não estava exatamente gostando de uma interação ou que achava uma celebridade particularmente irritante. Aqui, analisaremos algumas das celebridades que deixaram essa impressão na rainha Elizabeth. Diana, princesa de Gales. A trágica morte de Diana, princesa de Gales, em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em Paris, chocou o mundo, e nos dias seguintes ao incidente, a reação da rainha Elizabeth foi alvo de escrutínio. A rainha escolheu permanecer em Balmoral com seus netos, mantendo um perfil discreto e sem se envolver com a mídia. Essa reticência gerou críticas de alguns setores, com especulações de que isso se devia a anos de tensão decorrentes do casamento problemático de Diana com o príncipe Charles e suas discussões abertas com jornalistas como Martin Bashir. Ingrid Seward, autora de The Queen and I, oferece uma perspectiva diferente, sugerindo que o silêncio da rainha refletia principalmente sua profunda tristeza pela perda de Diana. Tratava-se mais de luto do que de qualquer ressentimento persistente em relação à sua ex-nora. De fato, a rainha Elizabeth tinha um grau de simpatia e afeto pessoal por Diana, segundo o autor real Matthew Dennison. No entanto, isso não significa que a rainha nunca achou o comportamento de Diana, ao menos um pouco irritante ou desconcertante. Seward relata que Diana costumava visitar a rainha com frequência, muitas vezes chorando, e com o tempo, esses encontros se tornaram algo que a rainha passou a temer. Dennison, por sua vez, sugere que a rainha pode ter tido dificuldades para entender por que Diana às vezes agia de maneiras que pareciam colocar a monarquia em risco, considerando a instituição na qual ela havia se casado. Jackie Kennedy. Embora The Crown ofereça uma representação dramatizada dos eventos, um episódio memorável mostra a rainha Elizabeth recebendo o senhor e a senhora John F. Kennedy para um jantar no Palácio de Buckingham. No programa, a primeira-dama, Jackie Kennedy, é retratada considerando a rainha pouco curiosa, pouco inteligente e sem destaque, além de descrever o palácio como de segunda categoria, decadente e triste. No entanto, é importante lembrar que The Crown é uma obra de ficção baseada em fatos e, embora tais interações possam ser intrigantes na televisão, não necessariamente refletem a realidade. Na realidade, não há evidências concretas que sugiram que Jackie Kennedy teve impressões tão negativas da rainha Elizabeth. É plausível que Sua Majestade tenha tido suas próprias razões para considerar a celebridade americana potencialmente irritante, mas elas podem não ser tão sensacionais quanto retratadas na tela. Segundo a biografia de Jackie Kennedy, escrita por Sarah Bradford, intitulada America's Queen, houve complexidades em torno do jantar. A rainha enfrentou pressões para estender o convite à irmã da senhora Kennedy, Lee Radziwill, apesar de suas reservas devido ao status de divorciada de Radziwill. No entanto, segundo uma história relatada pelo amigo de Jackie, o escritor Gore Vidal, a rainha tinha sua própria maneira de lidar com essa situação. Ela escolheu não convidar duas pessoas especificamente solicitadas pela senhora Kennedy para o jantar: a princesa Marina da Grécia e Dinamarca e a irmã da rainha, a princesa Margaret. Embora a dinâmica exata desse jantar continue sendo especulativa, está claro que as interações na vida real podem ter sido mais sutis do que as mostradas na série de televisão. Vladimir Putin. O papel da rainha Elizabeth II como chefe de Estado na monarquia constitucional do Reino Unido exige estrita neutralidade política, com a monarca não votando nem participando de eleições. No entanto, uma anedota interessante de 2003 sugere que até mesmo a rainha teve momentos de reações pessoais com líderes mundiais. Durante a histórica visita do presidente russo, Vladimir Putin, ao Reino Unido, em 2003, Lord David Blunkett, então secretário do Interior do Reino Unido e com deficiência visual, teve um encontro curioso relacionado ao seu cão-guia, Sadie. Segundo Blunkett, Sadie reagiu ao encontro com o presidente Putin latindo alto para ele, o que levou Blunkett a se desculpar com a rainha pela interrupção. Em resposta, a rainha fez um comentário enigmático. Os cães têm instintos interessantes, não acha?
Essa anedota oferece uma visão de um momento mais leve nas interações da rainha com um líder mundial, mostrando seu senso de humor e diplomacia, mesmo em situações onde a neutralidade política é fundamental. A fonte específica de qualquer possível irritação com o presidente Putin permanece desconhecida. Meghan Markle. A relação entre Sua Majestade a Rainha Elizabeth II e sua neta política, Meghan Markle, foi marcada por tensões e controvérsias. Meghan, casada com o príncipe Harry, duque de Sussex, manteve seu título de duquesa de Sussex, apesar de se afastar das funções da família real e se mudar para os Estados Unidos. Um aspecto notável que poderia ter causado desconforto à rainha é o aparente interesse de Meghan por política, o que entra em conflito com o requisito da monarquia de permanecer politicamente neutra. Em outubro de 2021, Meghan foi notícia por escrever aos líderes do Senado dos Estados Unidos, Charles Schumer e Nancy Pelosi, pedindo que aprovassem uma legislação que exigisse licença remunerada para pais trabalhadores durante a pandemia. Essa participação direta em assuntos políticos gerou preocupações entre os seguidores reais, levando a pedidos para que ela fosse despojada de seu título. Se a rainha Elizabeth II tomaria alguma atitude a esse respeito, permanece incerto. No entanto, as tensões entre a rainha e Meghan vão além da participação política. Meghan acusou publicamente a família real de racismo e falou sobre os desafios que enfrentou dentro da família real e por parte da imprensa, o que contribuiu para seus problemas de saúde mental. Por outro lado, a rainha expressou tristeza por sua conexão limitada com seu bisneto Archie e, presumivelmente, com sua bisneta recém-nascida, Lilibet, segundo a especialista real Ingrid Seward. Esses diversos fatores, sem dúvida, contribuíram para uma relação tensa entre as duas. Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma razão única para ser considerado irritante por Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Essa razão é pessoal e está relacionada a um incidente ocorrido durante sua visita em junho de 2019, em conexão com as comemorações do dia D. Durante essa visita, Trump causou danos permanentes a uma das posses mais preciosas da rainha, o gramado do Palácio de Buckingham. O problema surgiu quando Trump insistiu em pousar de helicóptero no Palácio de Buckingham, não apenas uma, mas 2 vezes no mesmo dia. O gramado do palácio, entretanto, não foi projetado para servir como heliponto. Como resultado, os pousos deixaram marcas de queimadura e crateras no gramado, causando danos significativos à superfície impecável. Os danos causados pelo helicóptero de Trump se tornaram tema de conversa durante outra visita real. Quando o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, visitou a rainha no contexto das celebrações do dia D, Sua Majestade o levou aos jardins para mostrar os efeitos dos pousos do helicóptero de Trump. Ela expressou sua frustração dizendo: "Venha ver meu gramado, está arruinado." Mick Jagger. Em 2003, o icônico líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, foi condecorado como cavaleiro, tornando-se Sir Michael Philip Jagger. Essa honra foi concedida após o então primeiro-ministro Tony Blair indicá-lo para a distinção. Embora amplamente divulgado que a própria rainha Elizabeth II concedeu essa honraria a Jagger durante sua celebração de aniversário em junho, há um detalhe interessante na história. Na verdade, a rainha não esteve presente na cerimônia de investidura, pois estava no hospital para uma cirurgia no joelho. Alguns sugerem que a rainha teria programado deliberadamente sua cirurgia para essa data, oferecendo uma desculpa conveniente para sua ausência. A rainha Elizabeth II tinha várias razões para se opor à condecoração de Jagger, apoiada por Blair, um autoproclamado fã de Jagger e dos Rolling Stones. Entre suas preocupações estavam a aparente falta de envolvimento de Jagger em causas beneficentes. Apesar de sua considerável riqueza pessoal, sua residência no exterior desde o início dos anos 70, seus 7 filhos de 4 mulheres diferentes e suas críticas abertas à rainha e à monarquia em geral. Jagger teria chamado a rainha de bruxa-chefe e era conhecido por suas opiniões antimonarquistas. Um dos aspectos mais intrigantes da desaprovação de Elizabeth II a Jagger, no entanto, pode ter sido sua controversa relação com a irmã mais nova da rainha, a princesa Margaret. Essa conexão pouco convencional pode ter desempenhado um papel significativo na relutância da rainha em aceitar sua condecoração, tornando esse um capítulo fascinante na história real.
Primeira-ministra Margaret Thatcher. Sua Majestade a Rainha Elizabeth II é amplamente reconhecida por seu compromisso com a neutralidade política, como exigido pela Constituição Britânica. No entanto, durante o mandato de 11 anos da falecida primeira-ministra Margaret Thatcher, parece que a rainha enfrentou desafios para manter essa neutralidade. Segundo um relatório do Sunday Times, dizia-se que a rainha estava insatisfeita com muitas das políticas de Thatcher. Entretanto, os sentimentos de Elizabeth II em relação a Thatcher, que ocupou o cargo de primeira-ministra de 1979 a 1990, eram complexos e iam além das diferenças políticas, abrangendo tensões pessoais que surgiam durante suas reuniões regulares para discutir assuntos governamentais. Essas reuniões frequentemente eram marcadas pela pontualidade de Thatcher e pela ocasional demora da rainha, aparentemente resultando em encontros raramente produtivos. Dizem que Thatcher achava a presença da rainha perturbadora, o que contribuía para um ambiente tenso. Além disso, seus diferentes sentidos de humor apresentavam outro desafio, já que a rainha era conhecida por seu humor seco, enquanto Thatcher era frequentemente caracterizada como tendo um senso de humor limitado. Sarah Ferguson, Duquesa de York. Em julho de 1986, o príncipe Andrew, segundo filho de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, embarcou em uma jornada alegre rumo ao casamento com Sarah Ferguson, carinhosamente conhecida como Fergie. Sua grandiosa cerimônia de casamento na Abadia de Westminster foi um evento marcante. E no ano seguinte às núpcias, a revista Vanity Fair relatou que a animada Duquesa de York havia conquistado o coração da rainha. No entanto, esse vínculo começou a se desgastar em 1992, quando os Yorks anunciaram publicamente sua separação. A reação da rainha à dissolução do casamento foi uma mistura de tristeza e frustração, não apenas pela desilusão com o fim da união, mas também pelo modo como Fergie lidou com a situação, segundo revelado no documentário de 2019, Royals at War. Meses depois, surgiram fotos íntimas que indicavam um relacionamento romântico de Fergie com um empresário americano. Essas imagens mostravam o empresário em uma posição comprometedora, aparentemente chupando os dedos dos pés de Fergie na frente de sua filha de 4 anos na época, a princesa Beatrice. Essa revelação escandalosa chocou tanto o público em geral quanto os membros da família real, incluindo a rainha. A reação de Elizabeth II às fotos foi de intensa fúria. Ela rapidamente exigiu a saída imediata de Fergie da residência da família real em Balmoral. O profundo desgosto e irritação da rainha com Fergie persistiram por anos, pelo menos até 2013. Camilla Parker Bowles, Duquesa da Cornualha. Quando o príncipe Charles, Duque da Cornualha, decidiu se casar com o amor de sua vida, Camilla Parker Bowles, em 2005, uma ausência notável na cerimônia foi a de sua mãe, Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. A razão oficial apresentada para a ausência da rainha foi seu compromisso com os princípios da Igreja da Inglaterra. Andrew Alderson relatou no The Telegraph, em 2005, que Elizabeth II deixou claro que sua ausência se devia à prioridade de seus deveres como chefe da Igreja da Inglaterra, em detrimento de considerações familiares. No entanto, uma biografia de 2018 do príncipe Charles, escrita por Tom Bower, intitulada Rebel Prince: The Power and Passion and Defiance of Prince Charles, oferece outra perspectiva. Embora reconheça a legitimidade das preocupações religiosas da rainha, Bower sugere que o verdadeiro problema poderia ter sido as reservas pessoais da rainha sobre Camilla e sua relação extraconjugal com Charles. Segundo Bower, certa noite, após alguns martinis, a rainha teria expressado de forma clara a Charles sua postura firme de que nunca poderia perdoar Camilla por sua participação no casamento anterior de Charles, chegando a descrevê-la como malvada. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia, que exerceu o cargo de 1991 a 1999, visitou Londres em 1992, marcando um breve momento de interação com o longo reinado de quase 7 décadas de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Durante sua visita, o comportamento de Yeltsin gerou reações de surpresa, conforme documentos governamentais anteriormente confidenciais das décadas de 1980 e 1990. Em particular, em 2 ocasiões, Yeltsin foi observado tentando segurar o braço da rainha e, em outra situação, tentou de maneira imprudente abraçar a cintura dela. No Reino Unido,
Tanto políticos quanto cidadãos começaram a expressar preocupações e votos sinceros de bem-estar à família real, plenamente cientes da seriedade do ocorrido. Reflexões sobre o falecimento da rainha Elizabeth II. Após décadas de serviço inabalável, o falecimento da rainha Elizabeth II marcou um momento de profunda perda global. Líderes de todo o mundo enviaram tributos, incluindo Emmanuel Macron e Vladimir Putin, que reconheceram a importância de seu legado e sua influência no cenário internacional. Enquanto relembramos os momentos finais de um reinado extraordinário, convidamos você a compartilhar seus pensamentos sobre o impacto da vida e do legado de Elizabeth II. Quais são suas memórias mais marcantes do reinado dela? E como você acredita que ela será lembrada na história? Não se esqueça de curtir este conteúdo, inscrever-se no nosso canal e mostrar seu apoio. Obrigado por estar conosco. Até a próxima!